Olá, bem-vindo! Hoje nós vamos começar a aula 4, tema 2. E essa aula é uma aula muito importante. Por quê? Porque nós vamos falar sobre mercado e competidores. Eu já falei para você que a análise de mercado é o coração do plano de negócio, é o coração para quem pretende abrir um negócio próprio. Por quê? Porque você pode ter um produto muito bom, você pode ter todo um processo de produção alinhado, só que se você não tiver quem queira comprar, isso não serve para nada. Percebe? Então, não adianta você ter todo um planejamento do negócio, a estrutura hierárquica, né? O que você vai fazer para minimizar o impacto ambiental, por exemplo. Não adianta você ter tudo isso pensado e colocado inclusive no papel se você não tiver um mercado consumidor. Então é por isso que a gente fala que essa parte do plano ela precisa ser feita com muita atenção. E ela deve ser a primeira parte a ser feita. Por quê? Porque a primeira coisa é avaliar se tem um mercado potencial. Vamos então ver aqui o que a gente precisa conhecer, né, sobre mercado e competidores? Bom, primeira coisa, a gente precisa demonstrar o quê? Que conhece muito bem esse mercado consumidor do produto ou serviço. Então, o empreendedor, ele precisa pesquisar esse mercado. Às vezes, o empreendedor, ele acha que tem uma ótima ideia. Ele imagina que aquela ideia é inédita, que as pessoas vão querer comprar aquele produto ou serviço, mas ele não pesquisa, ele não testa o mercado. E, de repente, aquela ideia pode não ser tão maravilhosa assim. Então, a primeira coisa que a gente fala é que ele precisa testar o mercado, ele precisa saber se realmente ele tem uma boa ideia. E aí eu volto a falar da prototipagem, por exemplo, de você testar o mercado, né? Verifique se as pessoas comprariam o seu produto, faça um protótipo. Né? O protótipo não significa só que deve ser feito para produtos de alta tecnologia, não. Às vezes você quer vender uma roupa, por exemplo, você quer criar uma roupa para um público específico. Tente fazer uma roupa antes. Tente fazer uma roupa e vender para esse público que você imagina que queira comprar. E aí você vai verificar se realmente eles querem comprar, se realmente tem uma boa aceitação, se o preço que você está pensando em vender está adequado ou não. Você vai ter um feedback dessas pessoas. Então a primeira coisa a ser feita é essa, é avaliar se realmente você tem um diamante ou você tem uma pedra, às vezes, que não tem muito valor, né? Mas você está achando que tem um diamante. Então o estudo de mercado é fundamental. Você precisa pesquisar, né? O que mais? Tem que se fazer uma análise macro da indústria, né? Buscar conhecer a evolução dessa indústria nos últimos anos e principalmente o que? Quais são as tendências? Será que esse produto que hoje é tão consumido, será que ele vai continuar sendo consumido, demandado no futuro? Será que as pessoas vão continuar querendo comprar esse produto? Então você precisa avaliar se você está entrando num mercado que está em crescimento ou não. De repente você está entrando num mercado que já está começando a declinar, certo? O que mais? Após a análise particular ali, né? Após a análise macro, desculpa, você deve partir para quê? Para a análise do segmento de mercado, segmento em que você quer atuar, né? Mostrando o que está acontecendo nesse setor e quais são as perspectivas da sua empresa nesse setor. Então é importante você fazer a análise macro e depois você tem que segmentar, ó. Eu vou puxar aqui para você, só para chamar a sua atenção, tá? Quando você faz, então, a análise de mercado, você não pode esquecer de duas coisas importantíssimas. Você precisa fazer a análise macro do setor e depois, ou seja, você precisa fazer a análise global, né? Imagina que você quer entrar no segmento de roupas lá para pet, roupas fashion para o público pet, como a gente falou no vídeo anterior. Bom, é isso? Então você tem que pesquisar a primeira coisa. Será que esse mercado pet vem crescendo? Ou seja, olha a análise macro. Você primeiro avalia o mercado pet, ele vem crescendo? Será que mais e mais pessoas querem cada vez mais comprar produtos pet? Quanto é esse crescimento? E aí, ó, voltando aqui no slide, né? Busque informações de mercado.
Qual o crescimento, por exemplo, do mercado pet nos últimos anos? Qual a evolução do faturamento? Né? Aqui eu trouxe um exemplo de mercado de equipamentos médicos no Brasil. Então, dependendo da área em que você quer atuar, você precisa fazer essa pesquisa. Né? Quanto que esse segmento vem crescendo? Qual o percentual de crescimento, tá? Então, aqui, essa é a análise o quê? Essa é a análise macro. E aí, depois que você fez a análise macro, você vai ter que partir para o quê? Para a segmentação de mercado. Você vai ter que partir para a segmentação de mercado. E aí você pode estar se perguntando, mas professora, volte aí um pouquinho. O que é segmentação de mercado? Vamos já ver o que é segmentação de mercado. Aguarda um pouquinho. Tudo bem aqui, esses pontos importantes? Você precisa conhecer a fundo esse mercado. Não deixe que o entusiasmo, que a empolgação impeça você de pesquisar mais profundamente. Tá? Então, é importante que o empreendedor faça isso e ele não pode simplesmente acreditar somente naquela intuição dele. Né? A intuição é importante, mas ele precisa buscar informações de mercado. Tá? O que mais? Então, aqui, né, ressaltando a análise macro e a segmentação de mercado, que a gente vai ver já já as características. Bom, o empreendedor, ele precisa se fazer algumas perguntas. Então, primeira coisa, né? Olhem aqui. Por que esse mercado se mostra promissor? Por quê? Quais são os elementos? O que te diz? O que te indica que isso é promissor? Então, vá atrás de pesquisas, né? É claro que se você pudesse fazer uma pesquisa de mercado mais aprofundada, contratando uma empresa, isso seria muito bom. Mas nem sempre isso é possível, a gente sabe, né? Busque fontes alternativas de pesquisa, estudos setoriais, revistas, jornais, enfim. O empreendedor precisa buscar informação que mostre ali que aquela área está em crescimento, por exemplo. O que mais? Qual o tamanho desse mercado em reais? Número, olha só, número de clientes, competidores, que a gente vai já já detalhar. Então, qual o tamanho desse mercado? O que mais? Como que ele será, olha aqui, nos próximos anos? E aí vem as perspectivas. Quais são as perspectivas para esse mercado no futuro? Imagina, por exemplo, que você queira montar uma empresa para vender comida para um público que é mais fit. Pessoas que estão preocupadas ali com a saúde. Você tem que fazer uma análise de mercado. Será que a tendência é essa? Será que a tendência é que as pessoas cada vez mais busquem, por exemplo, uma alimentação saudável? Se você fizer as pesquisas e isso indicar que sim, ótimo, você está no caminho certo. Tá? Então, faça essas pesquisas. O que mais? Quais são as oportunidades? Quais são os riscos desse mercado? Imagina você investir numa estrutura produtiva que daqui a 2, 3 anos as pessoas não queiram mais comprar esse produto, esse serviço. O mercado mudou. Então, você tem que avaliar os riscos também, tá? O que mais? E aí, novamente, como que ele está estruturado e segmentado? Vamos ver o que é isso. Quando eu falo em segmentação de mercado, eu estou falando em dividir o mercado. Né? Olha aqui comigo no quadro. É o processo, olha só, de dividir o mercado. Aí vocês vão perguntar, mas professora, dividir como? Dividir em grupos, de compradores potenciais. Essa é a palavra-chave quando a gente fala em segmentação de mercado. Eu preciso dividir esse mercado em um grupo ali que tem um potencial grande de comprar o meu produto ou o meu serviço. Tudo bem? E aí eu tenho alguns mecanismos aí para fazer essa segmentação, a gente vai ver, tá? Essa segmentação de mercado, ela também é chamada de quê? De mercado-alvo, ou seja, quem você quer atingir. Imagina que você queira vender, por exemplo, roupa para criança, 2 anos, por exemplo. Você precisa atingir quem? As mães, os pais, não é isso? Que compram a roupa para aquela criança. Então, esse é o teu público. Não adianta você querer fazer uma ação
voltada diretamente para a criança, porque não é ela que decide a compra da roupa, quando ela tem 2 anos, né? É bem verdade que com essa evolução que a gente vê aí no mundo, cada vez mais as crianças bem pequenas já decidem, às vezes, ali o que querem comprar. Tá? Mas imagina uma criança de 2 anos, no geral, quem decide são os pais. Então você vai ter que pensar em atingir esse público ali, né? Como você vai influenciar os pais. Mas antes você vai ter que saber, peraí, qual é o mercado potencial? Existem pesquisas aí mostrando fazendo estimativas de quantas crianças de 0 a 5, 6 anos de vida estão aí no mercado, são um mercado potencial. Eu tenho que ir atrás dessas informações. Eu vou querer vender essa roupa para quem? Para o Brasil inteiro? Para Manaus? Para Amazonas? Para a região norte? Tá? Então você tem que ir em busca dessas informações. O que mais? Aí algumas perguntas, né, quando se fala em segmentação de mercado. Primeira coisa, qual o perfil desse comprador, desse consumidor? Como, né? E o que ele compra atualmente? Tá? Por que ele compra? Por que ele compra aquele produto ou aquele serviço? Vamos voltar lá para o exemplo da comida fit. Por que as pessoas compram? Todo mundo sabe, né? E existem muitas pesquisas afirmando que há uma tendência muito grande, né, das pessoas cada vez mais se tornarem fits. Na verdade, no sentido de se preocupar com a sua alimentação, né, buscar uma alimentação mais saudável, não é isso? As pessoas, no geral, estão mais preocupadas com a sua saúde. Então, pronto, esse é um ponto importante. Então, você já sabe quem é o teu perfil ali, né, de comprador. Eu tenho um tipo de gente que está preocupada em comer uma comida saudável. O que mais? Quais fatores vão influenciar essa compra? Então você vai ter que se perguntar, né? Essa pessoa, por exemplo, que busca uma comida mais saudável, bom, mas ela compra fora de casa ou ela mesma faz a comida? Olha um ponto importante. Imagina se você percebe que naquela área onde você quer abrir esse negócio, as pessoas têm o hábito de elas próprias fazerem a sua comida. E aí você, pensando ali numa super inovação para aquela área, montar uma empresa, enfim, diferenciada, mas de repente você está lidando com uma comunidade que tem o hábito de ela própria fazer a sua comida. Saudável, cada vez mais. Então você precisa avaliar isso. O que mais? Quando come, qual a periodicidade da compra, né? De quanto em quanto tempo as pessoas compram, em média, esse produto ou um produto similar que há no mercado, né? Onde ele se encontra, esse público, né? E como chegar até ele. Percebam, né, que assim, existem muitas questões que precisam ser respondidas quando se fala em segmentação de mercado. Porque, na verdade, ressalto aqui, né, mais uma vez, para você não esquecer, segmentar é a gente dividir esse mercado. É muito difícil você oferecer um produto hoje para vender para todo mundo, né? Eu vejo algumas pessoas falando muito isso. Não, o meu produto eu vou vender para todo mundo. Cuidado, cuidado. É porque o produto envolve toda uma concepção, envolve um público-alvo, envolve um preço. Você quer vender um produto para todo mundo, mas o teu preço é muito acima da média de mercado, né? E aí você tem que avaliar. As pessoas de baixa renda vão conseguir comprar esse produto? Difícil. Então, cuidado com esses produtos que você vai vender para todo mundo. O que mais a gente tem hoje, né? Pessoas pensando ali em especialização, buscando especialização, negócios voltados cada vez mais para um público muito seleto, ok? Aí aqui, ó, os tipos de segmentação, olha comigo aqui no quadro, né? Bom, eu posso fazer uma segmentação através da demografia, então, né, um tipo de segmentação demográfica. O que é a segmentação demográfica? Eu vou avaliar características da população, por exemplo, sexo, idade, raça, nível de renda, o que mais? Ocupação, instrução, tamanho da família, tá? Então eu faço uma segmentação em função desses elementos. Imagina, por exemplo, você querer fazer uma segmentação para vender um carro de altíssimo luxo. Será que você pode segmentar, por exemplo, por renda? Provavelmente, né? Quantas pessoas podem comprar uma Ferrari? Muita gente gostaria de ter uma Ferrari. Você pergunta aí, com certeza, para os seus amigos, para os seus familiares, quem gostaria de ter uma Ferrari? Muita gente vai dizer que gostaria de ter, mas são um público-alvo da Ferrari? Não. Eu gostaria de ter uma Ferrari.
Sou público-alvo da Ferrari? Não. Não. Por quê? Porque para comprar uma Ferrari a gente está falando de um público de altíssima renda. A gente está falando de um segmento de luxo. Né? Olha aí a segmentação demográfica. Você pode fazer uma segmentação também geográfica. E o que é a segmentação geográfica? Aí eu vou considerar aspectos de localização, por exemplo, clima. Então você vai querer vender o seu produto, por exemplo, para um público muito específico. Imagina você vender um creme hidratante, por exemplo, específico para quem mora na região amazônica. Pronto. Né? Você vai considerar o clima, por exemplo, tá? O que mais? Olha aqui comigo. Psicográfica. O que é essa análise psicográfica? Aqui a gente está considerando o quê? Estilo de vida, né? Atividades, interesses, opiniões. Então você vai pensar aqui num produto, né? E vai tentar segmentar pelo que as pessoas pensam, pela forma como elas levam a vida. Imagina, por exemplo, você pensar em produtos para um público que hoje cada vez mais quer usar a bicicleta, não quer usar tanto carro, ou seja, né, não quer poluir o ambiente. Então, que produtos eu posso desenvolver, por exemplo, para esse público que é crescente, né? Então, eu tenho uma segmentação ali em função de um estilo de vida, tá? O que mais? Eu posso segmentar em função dos benefícios. Então, aqui eu estou considerando quais benefícios, né? Esses clientes, por exemplo, desejam. Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês, pasta de dente. De repente você pode ter um cliente que o benefício que ele quer é dente branco. Acabou. Ele quer dente branco. Pronto, você pode segmentar para esse público. Mas de repente você pode ter um público que não. A pessoa só quer preço, quer comprar uma pasta de dente barata. Pronto, você pode segmentar também, tá? Não está preocupada tanto com os dentes brancos, mas está preocupada mais com preço. Eu posso ter alguém preocupado ali com um hálito refrescante, tá? Bom, né? Refrescante. Estou segmentando em função de um benefício. Ok? E aí eu preciso também considerar o quê? O comportamento de compra, né? E aí eu estou falando da frequência dessa compra. Eu estou falando da lealdade à marca. Será que essas pessoas que compram, né, um dado produto ou serviço, a comida fit, por exemplo, qual a periodicidade da compra? Elas são fiéis à marca ou não? Então esse é um ponto a ser considerado. Tudo bem até aqui com relação à segmentação? Ficou claro, né, para você o que é essa segmentação de mercado? Quando eu falo na segmentação de mercado, então só para ficar, né, mais ilustrado e você não esquecer, você tem que sempre se perguntar, né? Quem que está comprando? Né? Qual o estilo de vida dessas pessoas, o perfil dessas pessoas, né? Personalidade, por exemplo, das pessoas. Você tem que se perguntar o que ela compra hoje. Ela compra só o produto? Será que ela compra embalagem? Sim. Né? Quem lida com marketing sabe disso. Será que a embalagem, por exemplo, ela influencia a compra de um produto? Influencia, né? Influencia demais. Dependendo da ocasião, então, né? A embalagem, se não estiver perfeita, se não for de uma loja que faça uma super embalagem, você acaba não querendo comprar. Imagina que você quer impressionar uma pessoa, né? Então você quer comprar um presente com uma super embalagem, né? Então isso influencia, tá? Por que ela compra, né? E aí volta lá. São os benefícios, são algumas características especiais do produto ou serviço, tá? E aqui eu trouxe um exemplo para você não esquecer essa questão mais da segmentação de mercado. Olha só, eu trouxe um exemplo aqui do Boticário. Vocês já ouviram falar desse perfume, o Zad? Não? Quem nunca ouviu vai ver a propaganda agora. Vamos olhar primeiro a propaganda do Zaad. Olhem aí o vídeo. Novo Zaad Mundo do Boticário. Perfeito para ser usado às 23h05 se você estiver em Nova York. Ou às 13h05 se estiver em Sydney. Ou às 6h05 se estiver no Cairo. Ou às 5h05 se estiver em... E acabou. Hora de voltar para casa. Na compra de qualquer perfumaria Zaad, concorra a uma volta ao mundo. Viram a propaganda do Zaad? Para quem que esse perfume é destinado, pessoal? Para quem? Quem é o público-alvo do Zaad? Vocês viram?
É um homem que hoje ele pode estar em Paris e amanhã ele pode estar em Nova York, não é isso? É um homem que, no geral, já tem um nível de renda mais elevado, já tem uma posição social, né, mais elevada. Viram o estilo do homem que usa o Zaad, né, que é o público-alvo do Boticário. Claro que isso é refletido também no próprio preço do produto, né? Mas vocês viram que esse homem ele é um homem mais sofisticado. É um homem que pode estar em várias partes do mundo, não é? Então, o Boticário tem um público muito específico para comprar esse Zaad, que é diferente do público do Man. Conhecem esse perfume do Boticário? Não? Vamos olhar qual a propaganda do perfume Man? Olha aí a propaganda. Nada me deixa mais furioso do que ficar com o rosto oleoso. Para isso eu tenho um macete que eu chamo de sabonete. Perfumaria, desodorante, só um pouquinho de hidratante. Pós-barba e shower gel, pra você conquistar sua girl. Se quer um conselho, eu te dou 6 em 1. Mas se me perguntar, eu não uso nenhum. A gente se cuida, mas não conta pra ninguém. Ainda bem que tem Boticário Man. Linha Man do Boticário, para o você que existe no ogro. Viram a propaganda do Man? Viram que a propaganda é totalmente diferente da do Zaad? Aqui no Man eu tenho o quê? Eu tenho o homem do dia a dia, o homem que está trabalhando, né? Ele trabalha numa oficina, ele é bombeiro, é o homem do dia a dia, não é isso? Que está correndo, que precisa trabalhar, que precisa pegar o ônibus, não pode se atrasar para chegar na empresa. Viram que o homem do Man, ele é completamente diferente do homem do Zaad. E claro, o produto também tem um preço, obviamente, né, mais baixo, tá? O preço do Man é mais baixo que o do Zaad. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é, ficou claro a questão da segmentação? Então eu tenho uma empresa, né, que vende perfume, aqui o Boticário, mas ela tem produtos que são para públicos bem diferenciados. Enquanto o Zaad é para um homem mais sofisticado, o Man é para aquele homem mais do dia a dia, aquele trabalhador, não é isso? Olha a segmentação de mercado. Né? Então, quando o Boticário lança o perfume, eles segmentam, eles sabem exatamente qual é o público-alvo deles. Né? Eles não lançam um perfume para todos os homens, não. Isso é refletido também o quê? Na própria propaganda do produto. Ficou claro agora isso para você? Vamos avançar então? Aí a gente vai falar um pouco agora sobre a questão dos competidores, né? A importância de se fazer a análise da concorrência. Então, olha aqui comigo, né? Você precisa fazer a análise dos seus principais competidores, né? Saber o que eles vendem, quais são os produtos e serviços, né? O que eles fazem com relação a marketing, por exemplo. O market share deles. Vocês sabem o que é market share? Poderiam estar perguntando aqui, ó. Professora, o que é market share? Deixa eu escrever melhor aqui para você não se confundir. O que é o market share? O market share é participação de mercado. Então você precisa avaliar. Imagina que você tem lá, ó, vou fazer aqui o desenho. Você tem lá o teu concorrente A, que tem 10% do mercado, o teu concorrente B tem 20%, e aí você tem vários outros pequenos competidores que têm fatias menores desse mercado. E você, né? Você vai se inserir aonde? Qual a fatia desse mercado que você pretende abocanhar? Então é importante você conhecer o quê? O market share, né? Como que está a participação de mercado aí de cada concorrente, tá? O que mais? Posicionamento, né, dessas empresas, os pontos fortes e fracos. Então, o que o seu concorrente tem de ponto forte? O que ele tem de ponto fraco? Então, é importante você fazer essa análise, ou seja, você precisa olhar para fora da empresa, você precisa olhar para o concorrente. E isso é fazer o quê? Benchmarking, tá? Benchmark é exatamente isso, é você olhar para fora, é você avaliar os concorrentes, comparar o que eles têm feito, tudo bem? Olha o desenho aqui, né? Olha a Coca aqui brigando com a Pepsi, né? Cada uma ali querendo abocanhar um mercado cada vez maior, tá? Quando a gente fala na concorrência, um ponto que eu quero chamar a tua atenção é que os concorrentes não são somente aqueles diretos, tá?
não são somente os concorrentes diretos, existem os concorrentes indiretos também. Aí você poderia perguntar, mas professora, o que é isso, concorrente direto, indireto? Olha só, o concorrente direto é aquele que vende exatamente o mesmo produto ou serviço que você. Então, imagina que você quer montar um clube na sua cidade. Qual que é um concorrente direto da sua cidade? Seria um outro clube, vende a mesma coisa que você. O concorrente indireto, tá? É aquele que ele não vende exatamente o mesmo produto ou serviço que você, mas ele pode, de alguma maneira ali, entre aspas, atrair o seu cliente para que ele não compre de você e passe a comprar dele. Imagina, por exemplo, que nessa cidade onde se quer abrir esse clube, você tenha um cinema. Será que o cinema pode roubar ali, né, os clientes lá do clube? Pode. As pessoas num dado dia, ao invés de irem ao clube, resolvem ir ao cinema. Não pode acontecer isso? Pode. É exatamente o mesmo produto ou serviço? Não, não é exatamente. Mas quando a gente fala em clube, em cinema, a gente está falando do mercado de entretenimento. As pessoas quando vão para um clube, quando vão para um cinema, buscam o quê? Entretenimento. Tudo bem? Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes, né, você só olha para os concorrentes diretos e esquece que você pode ter concorrentes indiretos que podem ali também de alguma maneira te ameaçar. Tudo bem? O que mais? Busque identificar o que? As tendências ambientais ao redor do negócio. E aqui a gente está falando, né, de aspectos políticos, econômicos, tá? Tecnológicos. Então você precisa avaliar, será que a economia está num momento bom para que eu abra esse negócio próprio? Por exemplo, atualmente o Brasil está passando ainda por uma crise, não é isso? Estamos tentando nos recuperar. Será que esse seria o momento para abrir um negócio próprio? Muitos empreendedores se fazem essa pergunta. E essa resposta é que depende do que você queira abrir. A gente costuma dizer o seguinte, existem boas ideias que surgem inclusive em momentos de crise. Querem ver um negócio que tem crescido, inclusive na crise? Consertos, por exemplo, de roupas, sapatos. Em momentos de crise, as pessoas deixam de comprar uma roupa nova, um sapato novo, e o que elas fazem? Buscam consertar os antigos, buscam otimizar peças de roupa. Então, esse segmento, por exemplo, de costura, tem crescido. Por exemplo, oficina mecânica. Né? Com a crise, as pessoas também com dificuldade em comprar carro, o que elas fazem? Mandam consertar o carro antigo. Então, tudo vai depender da sua ideia. Né? Mas uma coisa é importante ressaltar, mesmo na crise é possível sim você ganhar dinheiro, é possível você pensar num negócio que tenha grandes chances de sucesso no futuro, ok? Bom, aí aqui eu trago para vocês a estrutura de mercado. O que é isso? Quando o empreendedor pensa em abrir um negócio próprio, ele precisa avaliar em que estrutura de mercado ele vai se inserir, né? Quais são as estruturas de mercado que nós temos? Bom, uma estrutura, a primeira estrutura aqui é a concorrência perfeita. O que seria essa concorrência perfeita, tá? A concorrência perfeita, ela se caracteriza por você ter lá um número muito grande de empresas. Então, existem muitas empresas atuando naquela área. E aí eu vou dar um exemplo para você. Imagina, por exemplo, uma feira. Uma feira onde você tenha muitas barracas que vendam laranja, tá? Não há diferenciação nesse produto. Outro ponto aqui, ó, produtos homogêneos, sem diferenciação. Tá? E, como os produtos são homogêneos, os preços também são muito parecidos. E aí, existem muitos compradores também nessa feira. Bom, se uma empresa dessa, uma barraca dessa que vende laranja, sair, ela não vai influenciar esse mercado. Por quê? Porque existem várias outras que vendem o mesmo produto. Assim como se uma nova empresa também entrar, uma nova barraca, por exemplo, entrar nessa feira, vendendo laranja, também não vai influenciar as demais. Então, a gente costuma dizer que esse modelo de concorrência perfeita, ele é um modelo mais hipotético e que a gente poderia pensar numa aproximação mais para produtos agrícolas, tá? Então, aí o exemplo mais claro que eu acho que eu posso dar para você é o da feira, tá? O que mais? Aí eu tenho uma outra estrutura de mercado que é o monopólio. Quando eu falo do monopólio, eu estou falando em uma única empresa vendendo aquele produto, né? Aí, claro, se eu tenho uma única empresa,
não há substitutos próximos, né? E, portanto, elas têm o quê? Um grande poder sobre o preço. Se você tem uma única empresa, né, que fabrica aquele produto, aquele serviço, os países buscam evitar que os monopólios surjam. Por quê? Porque você tem muito poder na mão de uma única empresa, né? E aí, claro, ela vai definir o preço, tá? O que mais? Aí eu tenho um oligopólio, uma outra estrutura de mercado. O oligopólio, ele é caracterizado, né, por eu ter um número relativamente pequeno de concorrentes. Por exemplo, você poderia pensar em empresas que vendem eletrodoméstico. Vamos pensar em geladeira. Quantas empresas vendem geladeira no mundo? A gente poderia... Poucas marcas, né? Consul, Brastemp, Electrolux, né? Eu não tenho um número gigantesco de empresas vendendo esses produtos, então eu tenho um número relativamente reduzido de empresas. Então, essa é uma característica. Só que eu tenho um número relativamente pequeno de empresas vendendo, mas elas, no geral, são grandes empresas, tá? E aí, por elas serem grandes empresas, é difícil entrar, por exemplo, até um novo concorrente, entrar uma nova marca para concorrer, tá? O que mais? O produto, ele pode ser homogêneo ou diferenciado. E aí, existe uma certa interdependência de preço, tá? Pode haver uma interdependência de preço no mercado oligopolista, por quê? Imagina lá, você tem a geladeira da Electrolux. Eles podem querer aumentar o preço, mas eles sabem que a Brastemp está ali na cola deles e as outras marcas também. E os produtos ali são produtos que também não são de empresas pequenas, de empresas desconhecidas. Então a Electrolux, né, ela vai pensar 2 vezes antes de aumentar o preço do produto. Por quê? Porque ela sabe que ela tem ali concorrentes de peso. Então há uma certa interdependência ali entre os preços. É uma empresa avaliando o que a outra está fazendo, tá? Aí eu venho para concorrência monopolista ou concorrência monopolística. É a mesma coisa. Aqui, olha só, eu tenho uma grande quantidade de empresas atuando nesse mercado. Só que tem uma questão. Aqui eu tenho produtos ou serviços diferenciados. Imagina, por exemplo, que você queira montar um salão de beleza. Existem vários salões de beleza, não é isso? Nos vários bairros da cidade, tá? Existem. Mas... vamos imaginar que num dado salão, ou no salão que você queira montar, você tem um profissional tão bom, que esse profissional, na verdade, ele faz com que os clientes busquem o seu salão. Porque ele é muito bom. Então as pessoas vão lá e isso faz com que o seu faturamento aumente por conta desse profissional que é muito bom. Porque as pessoas querem cortar o cabelo com aquele profissional. As pessoas querem pintar o cabelo, enfim, com aquele profissional. Então, você acaba tendo um diferencial, o seu salão tem um diferencial em função desse profissional. Então, quando a gente fala, né, na concorrência monopolista, a gente está falando num mercado que ele possui muita concorrência, existem muitas empresas atuando, mas que as empresas conseguem, né, criar algum diferencial, tá? E aí é por isso que o nome é concorrência monopolista, porque apesar de haver muita concorrência, você cria ali, só você tem aquele profissional, aquele cabeleireiro, né, fantástico, que as pessoas gostam. Ele não está em outros salões, né, ele está ali no seu. Então você tem um diferencial em função daquele profissional, tá? E aí, quando se fala na questão do preço, por exemplo, né, precisa tomar um certo cuidado, porque você não vai poder, por mais que você tenha um diferencial, você não vai poder aumentar enormemente o preço. Por quê? Porque existe concorrência. Existe concorrência. Então, o empreendedor no mercado de concorrência monopolista, ele precisa estar atento a essa questão. Tranquilo aqui? Tranquilo o que são as estruturas de mercado? Vamos avançar. Bom, aí um ponto importante que o empreendedor não pode deixar de fazer, que é o que? A análise da concorrência, né? A gente já vem falando isso desde o início da aula e eu trouxe aqui para você um quadro, né? Um quadro comparativo. Por exemplo, aqui eu tenho um quadro comparando lá os produtos da Natura, do Avon, do Boticário e da Jequiti, né? Então, olha só, você começa a comparar, você vai comparar, por exemplo, aromas, você vai comparar, por exemplo, a fixação do produto,
olha só uma comparação, preço. Então você olha lá, a Natura tem um patamar X de preço, Avon, um outro patamar, e aí você vai comparando, por exemplo, preço. Mas não só preço, mas características, fixação do produto, né? No caso aqui, esses elementos, esses atributos aqui a serem comparados, eles vão ser escolhidos em função do tipo de negócio, obviamente, tá? Mas vejam, quando você consegue colocar essas informações numa tabela, você consegue de uma forma mais simples e mais rápida identificar pontos ali onde a sua empresa pode melhorar, tá? Então, é sempre interessante o empreendedor fazer essa análise da concorrência, né? Faz essa tabela ali para que você consiga visualizar, né? O que eu preciso melhorar, o que o meu concorrente é melhor, né? Quais são os atributos que ele é melhor, tá? E aí, pra gente ir fechando, você tem que responder essas questões da concorrência, né? Quem são seus concorrentes? Precisa se perguntar isso. Quem é que pode me ameaçar? Quem é o concorrente que pode realmente me ameaçar? O que mais? De que maneira o produto ou serviço pode ser comparado ao da concorrência, ao do concorrente, né? O meu produto, ele pode ser comparado ao do concorrente? Em que aspectos? O meu produto ganha em algum item quando comparado com o da concorrência? O que as pessoas acham disso? Quando elas olham o meu produto e o do meu concorrente, o que elas acham? Olha aí, mais uma vez, né, buscar testar esse mercado. De que maneira ele está organizado, né? Será que ele pode tomar decisões mais rápidas do que eu? Meu concorrente é bem ágil, ele promove as mudanças de uma forma muito rápida, ele consegue fazer a leitura dos cenários e implementar mudanças rapidamente. Aqui, ele responde rapidamente a mudanças, né? A equipe gerencial dele é boa, não é? Né? Como é que é a equipe gerencial dele? E a minha equipe? Nós somos eficientes? Né? A concorrência é líder ou é seguidor de mercado? Então, de repente, o teu concorrente, ele é o líder do mercado. E aí você vai ter que avaliar, né, quais são as estratégias que você vai adotar. Vamos ver isso na próxima aula. Se ele é um líder, o que você vai fazer? Você vai tentar o quê? Uma estratégia de penetração de mercado? A gente vai ver o que é isso na próxima aula, né? Ou seja, você vai tentar conquistar mais clientes? Como você vai fazer isso? Tá? O que mais, né? E quem que pode vir a ser seu concorrente no futuro? Né? Algumas empresas, elas começam a mudar, né, os seus segmentos, tentando atingir novos públicos, enfim. E, de repente, conseguem atingir públicos antes inatingíveis, porque não atuavam naquele mercado, mas, consequentemente, não ter outros concorrentes, né? Então, é de suma importância a empresa fazer essa análise da concorrência e lembrar que essa análise, aqui voltando ao quadro, essa é uma análise que ela não pode ser estática também, porque tudo muda, não é verdade? Então, a análise da concorrência, ela precisa ser constante. Os preços mudam, voltando aqui para o exemplo, os preços mudam, as fragrâncias mudam, os estilos mudam, novos concorrentes entram no mercado, por exemplo, até um tempo atrás não existia Jequiti, né? Quem existia? Natura, Avon, Boticário, a Jequiti é a mais nova, mas o cenário muda, então como o cenário muda, esse benchmark aí com a concorrência precisa ser feito constantemente, tá? Para que você não perca mercado, né? Para que você continue ali avançando e alcançando os resultados planejados. Tudo bem até aqui? Dúvidas sobre análise de mercado? Ficou tranquilo? Você tem todo o material complementar disponível lá no ambiente virtual, então é importante você fazer uma leitura desse material. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.